Para vocês terem uma ideia, né, essa certificação garante que ele é resistente a quedas de até 2,5 metros de altura. Já você pode utilizá-lo para nadar, né? Você pode mergulhar com ele. Essas imagens maravilhosas, né, elas acontecem com o smartphone. Eu estou filmando com ele, fazendo fotos com ele. E aí, quando eu tava lá no sol de meio-dia, eu abri o aparelho e ele deu conta, né, consegui enxergar com clareza, né, aquilo que eu tinha gravado. Cara, isso me surpreendeu de uma maneira realmente positiva. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, ele tá com basicamente 50% da luminosidade da tela. Senhoras e senhores, estou aqui com o Redmi Note 15 Pro 5G, novo smartphone aqui da Xiaomi que está disponível no Brasil. E para esse vídeo eu quero poder compartilhar com você não só as especificações técnicas do produto, não só suas características, mas a experiência de uso viajando com esse aparelho, mergulhando com esse aparelho, fazendo testes, ó, de resistência. É estranho, né? Dá um pouco de aflição você jogar o aparelho assim e aí, ó, a tela continuar funcionando numa boa, cara. Dá um pouco de aflição, né? Aí, roda a vinheta aí porque eu quero falar um pouquinho mais sobre ele. Você vai perceber nesse vídeo que eu vou falar muito sobre a cidade de Bonito, né, no Mato Grosso do Sul. Vai parecer às vezes que eu tô fazendo review da cidade e não do aparelho, mas é porque a gente, né, foi a convite da Xiaomi viajar para fazer o teste desse produto, né, entender as características desse aparelho num ambiente que era propício para suas principais características aí, que é a resistência à queda, resistência à água e à poeira. E a cidade de Bonito, cara, ela de fato tem esse nome, mas ela não faz tanto jus, né, ao que ela é de verdade. Bonito é pouco, realmente Bonito é maravilhoso. Assim, fica a dica, se você tiver a oportunidade de viajar para Bonito, faça essa viagem. Então vai ter bastante imagem aí de eu usando o produto, testando a câmera do aparelho em diversas situações que o pessoal vai colocar aí durante o vídeo para vocês. Primeiro ponto que eu acho que vale compartilhar aqui é em relação à estrutura, né? Do como é feito esse aparelho. A parte interna dele, ela tem uma estrutura extremamente resistente para abarcar tanto a bateria, a placa-mãe, todos os componentes de uma maneira que ele seja extremamente resistente. E é por isso que eu posso fazer aqui, né, o teste de jogar o aparelho aqui na mesa, porque ele vai resistir ao impacto pela forma como ele é construído. Toda a escolha aqui de materiais e acabamentos foram escolhidos pela Xiaomi para trazer essa sensação de robustez, né, de você ter um produto na mão que dê conta ali, né, do recado, que ele pareça, né, ter essa resistência titânica, né? A palavra titânica faz muito parte da comunicação do que é esse produto. E pela minha experiência realmente faz bem sentido, já que ele resistiu a várias experiências. Aqui nós temos uma tela Gorilla Glass Victus 2 para garantir aí a resistência a quedas e a risco. E a Xiaomi faz questão de falar muito sobre isso, né? Você vai ver toda a comunicação do produto no site, em todos os lugares, ela fala muito sobre essa questão de resistência, porque é um produto que, pelo jeito, vai dar conta do recado e acho que acaba fazendo muito sentido para um público brasileiro que busca aquele aparelho que seja o custo-benefício, né? Aquele aparelho que não necessariamente é o mais caro ou o mais topo de linha do mercado, mas que também dure muito tempo, porque já que você vai fazer aquele seu investimento, você vai colocar a sua grana ali que você suou para trabalhar, que o aparelho dure bastante, né? Que resista aí a quedas. Eu acho que desde que eu tô testando ele, né, há mais de uma semana, eu coloquei capa nele uma única vez, que foi para poder testar, para poder mergulhar, né? Porque eu coloquei uma capinha nele para poder ter uma alça para poder passar aqui em volta do meu braço e poder mergulhar com ele sem perder, né? Podendo ter as duas mãos livres enquanto eu fazia o teste com o produto. Foi o único momento que eu coloquei a capa justamente só para aprender a uma alça, né? Mas fora esse momento, cara, toda hora era sem capa, justamente para entender como que seria o uso de colocar no bolso, tirar no bolso, né? Se deixar cair no chão, se apoiar em cima de uma mesa, né? Se eu colocar ele aqui em cima da mesa, como ele vai se comportar, né? Se eu apoiar ele
né, com a tela para baixo também, como ele vai se comportar, tudo isso para fazer o teste e entender, né, como que ele vai se comportar. Tanto que alguns momentos até apareceram alguns risquinhos e tal, mas era na película, né? Então, além de tudo, o produto ele vem com uma película aplicada de fábrica, né, que depois que riscar, você pode substituir e manter a sua tela bonitona, como se tivesse acabado de tirar da caixa. Esse aparelho aqui, ele tem uma certificação SGS 5 estrelas. O que isso significa? Que ele passou por uma série de testes para garantir a sua durabilidade, para entender todos os componentes, como tudo vai ficar encaixado aqui no aparelho, para garantir que ele resista às intempéries do dia a dia, né? Para vocês terem uma ideia, né, essa certificação garante que ele é resistente a quedas de até 2,5 metros de altura. Ou seja, cara, você tem que dar muito azar na hora de deixar cair esse aparelho para ele quebrar. Ou caso ele caia em cima, sei lá, de um objeto pontiagudo, uma pedra, o asfalto. Asfalto às vezes tem, né, ali a calçada, tem aquelas pedrinhas. Cara, se cai em cima de um ponto, né, mais agudo ali, obviamente a tela pode rachar, pode danificar. Agora, se for um ambiente, né, um local mais plano, ele vai resistir a quedas aí de até 2,5 metros. Falando ainda de resistência, aqui temos uma certificação IP66, IP68, IP69 e IP69K. Aposto que você não conhecia a certificação IP69K, né? Ela é um pouquinho diferente, não é tão comum nós vermos esse tipo de certificação em smartphone. Imagino que agora, a partir de 2026, a gente vai começar a ver em outros produtos e tudo mais, mas acho que é o primeiro produto que eu testo com essa certificação. E por que eu falei, né, todos os IPs, né, do 66, 68, 69 e 69K? Porque o fato dele ser um IP69K não significa que ele seja um IP68. Cada uma dessas certificações garante alguma característica específica aí de água, poeira, respingos, e então elas são cumulativas. Então dá para ter um aparelho que seja IP69K, mas ele não seja IP66, entendeu? Então assim, a Xiaomi tem essa certificação cumulativa em seu aparelho Redmi Note 15 Pro 5G. Essa IP69K garante que esse aparelho ele pode ficar submerso por até 24 horas, senhoras e senhores. É muito tempo para garantir que ele continue funcionando. Então, ou seja, você pode utilizá-lo para nadar, né? Você pode mergulhar com ele em ambiente, né, de água doce e tudo mais, mas você pode mergulhar como foi o que eu fiz lá em Bonito. Cara, eu fiz uma experiência lá de flutuação, né? Eu basicamente entrei num rio, numa das águas mais transparentes do mundo. Cara, isso tá no Brasil, tá? Tá rolando imagem aí. Isso que vocês estão vendo é Brasil. Essa é a água do rio Sucuri. Cara, é impressionante assim como é transparente. A terceira água mais transparente do mundo, a água mais transparente do Brasil. E uma curiosidade, né? É um rio, né? Então tem movimento, ou seja, tinha tudo para ter detritos, né? A água ficar turva e tal. E não é o caso, né? Então, essas imagens maravilhosas, né? Elas acontecem com o smartphone. Eu estou filmando com ele, fazendo fotos com ele, para poder mostrar a qualidade, né, da câmera, mas também um pouco dessa experiência de que é filmar embaixo d'água enquanto você está flutuando por um rio aí no Mato Grosso do Sul, Bonito. Se você está preocupado, né, de ver toda hora eu jogando aparelho no chão, ver ele embaixo d'água aí, né, até 2 metros por 24 horas, cara, ele tem mais de 17 pontos de vedação para garantir que o dispositivo realmente fique protegido. A Xiaomi também colocou uma função no software aí, né, aliado com a tela deles, para você conseguir manipular essa tela em ambientes mais extremos, como água ou se você está com a mão suja, né, para que a tela reconheça o toque da sua mão e você consiga usar o produto em si. Confesso para você que não achei nada de diferente em relação aos outros produtos do mercado e tudo mais, tá? Tanto que, para poder utilizar ele embaixo d'água, ali no rio, eu fiz uma configuração de acionar a câmera apertando botões, né? Então, eu aperto aqui, ó, 2 vezes o botão Home, né? Ele abre a câmera, né?
Ó, vou fazer de novo aqui. Abriu a câmera, tá vendo? Aí, se eu apertar aqui o botão de volume para baixo, ele vai tirar aí a foto, porque ele entrou no modo foto. Mas se ele tiver aqui, ó, por exemplo, no modo câmera, eu apertei aqui para baixo, ele começou a gravar, o que facilitou muito a minha vida ali, já que eu tava nadando, né, num rio, aí, putz, eu queria filmar, eu apertava 2 vezes o botão de home, embaixo d'água mesmo, tá? A câmera já abria, apertava o botão de volume, ele começava a gravar e, cara, era só curtir ali a natureza e ter aquele registro eterno daquela experiência de estar nadando numa das águas mais transparentes do mundo. Quero trazer aqui um outro destaque para esse aparelho, que é a sua bateria. Pensa que eu passei ali 2, 3 dias em Bonito, né? E ficava o dia inteiro fora, assim, fazendo... eu fiz trilhas, andei pelo meio do mato. Cara, pra ir às vezes de um ponto a outro, a gente subia num caminhão em cima, ficava sentado assim na caçamba do caminhão, tinha uns banquinhos ali, mas, mano, meio off-road a parada. Tem até um vídeo aí com a minha cara meio de desespero, porque eu sou uma criança de apartamento, né, aqui de São Paulo. Aquela quantidade de mato, aquelas coisas assim, meio aventura, dá um pouco de medo. Mas, cara, vivi a experiência e foi legal. Mas um dos pontos que eu mais curti aqui foi a bateria, porque, saía basicamente 7 horas da manhã, 6 horas da manhã do hotel e voltava, 7 horas da noite, né? E chegava às 7 horas da noite gravando o dia inteiro, né? Usando o produto o dia inteiro num lugar que não tinha sinal, né? Ou seja, o aparelho ficava buscando ainda sinal ali o tempo todo. Cara, chegava ali no hotel de volta, 12 horas depois, cara, eu ainda tinha 40% de bateria, né? O dia que eu tive menos bateria, ele chegou a 30% depois de 12 horas de uso, daquilo que mais gasta bateria, que é, filmar em 4K com a tela ligada basicamente o tempo todo, e o bichinho deu conta do recado, porque aqui a gente tem 6.580 mAh de bateria num corpo, aqui ó, relativamente fino. Vou até mostrar aqui para vocês. Cara, eu achei, considerando a quantidade de bateria que tem aqui, ó, se liga, eu considero que isso é um corpinho para um smartphone com tanta bateria, né? Aqui dentro a gente tem uma bateria com aquela nova tecnologia lá, silício carbono, né, que você consegue ter uma quantidade maior de carga num corpo menor, né? Então você consegue ter aí quase 7.000 mAh de bateria num smartphone como esse, o que acaba garantindo aí um uso, né, contínuo do aparelho. Lembra que eu falei do custo-benefício? É isso, né? Você tem um produto que vai conseguir durar aí 4, 5, 6, 7 anos, valendo o investimento que você está fazendo. E a bateria é um dos pontos principais para que você consiga utilizar o aparelho durante bastante tempo. A Xiaomi fala que esse produto, ele durante 6 anos, ele vai continuar funcionando com 80% da bateria, a saúde da bateria, né? Então, ele só vai começar a baixar de 80% depois de 6 anos. Então, é realmente para ser um ótimo custo-benefício. Ele suporta carregamento de até 45 watts, então, meia horinha ali na tomada, você já ganha aí uma carga suficiente para usar diversas horas. Inclusive, carregador vem na caixa. Deixa eu mostrar aqui para você. Estou mostrando aqui, ó. Temos aqui, ó, carregador. Ó, vou tirar até aqui. Abrindo aqui, ó, primeira mão. ASMR. Deixa aqui, ó. Ele vem aqui, ó, na caixa com um carregador de 45 watts, tá? Conector aqui do tipo USB tipo A, para outra ponta USB tipo C. Então, tá aqui carregador na caixa. Um negócio legal, cara, é que ele tem carregamento reverso. Então você pode pegar um cabo USB tipo C, né, para você poder carregar outros dispositivos, um outro smartphone ou a bateria do seu fone de ouvido, tal. Ele tem um carregamento reverso via cabo de 22,5 watts, tá? Então isso é mega útil. Dividir aí a bateria com algum outro dispositivo pode salvar o seu dia.
tenho que falar aqui da câmera, né? Ou do conjunto de câmeras. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela para vocês as especificações, né, das câmeras. Vou focar aqui na principal, que é a de 200 megapixels. A câmera realmente dá conta do recado. As fotos realmente ficam muito bonitas. Não vou entrar na parte meio técnica. Vou falar de experiência, tá? Que é o uso real, é o uso do dia a dia. Abrir a câmera, tirar uma foto. Cara, dá muito conta do recado, de verdade. Você vê, pela quantidade de sombra, luz, quando você pega ali uma foto feita, né? Inclusive você tem ali um modo de ultra resolução, né? Para ele utilizar os 200 megapixels, para você inclusive conseguir dar um zoom gigantesco ou imprimir um outdoor daquela foto. Você tem uma qualidade de iluminação muito bonita, né? Então, onde é para ter sombra, tem sombra, onde é para ter luz, tem luz. Você consegue ter aquela foto que realmente chama atenção, que é bonita, que é legal, que vai dar aquela lembrança do local que você foi viajar, dos amigos, da família, do pet e tudo mais. Então, é uma câmera que realmente atendeu muito bem às minhas necessidades. Vou trazer aqui um outro ponto que vale aqui de destaque para o conjunto de câmeras em relação ao zoom, né? Uma das câmeras tem o zoom óptico, mas eu achei que é um ponto que poderia estar melhor, que poderia melhorar nesse produto. Eu achei que o zoom dele não traz tanta qualidade quanto o zoom de outras marcas, né? Por exemplo, quanto os aparelhos da Samsung, né? Então eu acho que é um ponto que poderia estar melhor e que vale você considerar na hora de se câmera for o ponto principal para você na hora de escolher um aparelho, se o zoom é algo importante para você. Eu achei que ele perde bastante qualidade. Quando ele passa, né, do zoom de 4 vezes, que é quando ele passa a usar o digital, cara, eu achei que ele perde demais, né? Então é um ponto que vale trazer aqui para você. A maioria das filmagens que eu fiz, eu fiz 2 tipos de filmagem, né? 1080 a 60 quadros e fiz a 4K a 30 quadros. Cara, gostei demais. Achei que ele esquenta relativamente pouco, né, quando você está filmando em 4K. E a qualidade de imagem da filmagem, assim, eu achei muito legal. Assim, até mais do que falar, né, vocês estão vendo aí pelas imagens que foram captadas aí pelo produto, o quanto ele entrega na qualidade de câmera também na filmagem. Acho legal também compartilhar aqui com você uma outra característica desse produto aqui na sua tela. Desculpa, gente, tá cheio de marca de dedo, eu vou limpar aqui para você. Vê bonito, né? Em relação aqui à tela, o que acontece? Eu tava lá no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, em Bonito. Não sei se você já viajou para essa região centro-oeste do Brasil, mas é muito quente, né? Faz muito calor. E, cara, eu tava lá no meio das trilhas, né? Nos rios e tal, tirando foto. Eu queria conferir, né? Como tava ficando a qualidade daquilo que eu tava produzindo, né? Na hora de testar o produto. E aí, quando eu tava lá no sol de meio-dia, eu abri o aparelho e ele deu conta, né, consegui enxergar com clareza, né, aquilo que eu tinha gravado. Cara, isso me surpreendeu de uma maneira realmente positiva. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, ele tá com basicamente 50% da luminosidade da tela ativada, mas o pico dele é de 3.200 nits, ou seja, naquele sol mais forte, né, naquela luz mais intensa, você consegue enxergar o que você quer aqui no seu aparelho. Então eu achei que era legal compartilhar. Foi uma experiência real, né, vivida ali durante a viagem. Então compartilhar aqui que foi uma experiência bem positiva com essa característica de luminosidade da tela desse aparelho. Senhoras e senhores, esse daqui é o Redmi Note 15 Pro 5G da Xiaomi. Quero saber de você o que você achou desse produto, do design, acabamento, da durabilidade. Ó, a última vez, ó, pra fechar aqui ó, o vídeo, ó, durabilidade aqui, ó. Pá, moleque! O que você achou disso? Ó, tá funcionando, tá? Só pra garantir aqui, ó, tá funcionando ainda. Quero saber o que você achou. Esse tipo de função faz diferença pra você? Ele ser resistente a quedas de até 2,5 metros? Manda aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Quero que você me fale o que você achou da qualidade das filmagens ali em Bonito. Manda aí pra gente. E, se inscreve aqui no canal, compartilha com todo mundo. E se você quiser outros vídeos de aparelhos que sejam mais custo-benefício, até um pouco mais em conta, aquele que meros mortais possam comprar também,
manda aí nos comentários que a gente pode trazer outras opções para você, beleza? Até o próximo vídeo, tchau! Senhoras e senhores, esse daqui é o Xiaomi. É que eu não tava rindo, né? Vai dar um corte horrível. Ferrando o editor, né, cara? Vai ter que sacar a risada de algum lugar. Do nada o cara tá rindo.